pessoal, como vocês estão? Já faz um tempinho desde a nossa última aula, mas sábado agora nós vamos ter aula de álgebra novamente, que beleza? Eu deixei alguns exercícios de conjuntos na última aula e, por enquanto, poucas pessoas vieram me enviar para tirar dúvida, para entregar atividade, para corrigir. Então, quem ainda não fez as atividades, mesmo que esteja totalmente perdido, me manda mensagem ou manda mensagem para a Fran também, porque a gente ajuda vocês a darem início e vai ajudando nas dúvidas que surgirem. A nossa aula de hoje vai ser sobre frações. E essa aula vai ser muito importante para a nossa aula de sábado, porque a aula de sábado vai ser uma continuação dela. Então, o que nós vamos ver aqui vai introduzir o que teremos na aula de sábado. Então, vamos começar a nossa aula agora. Só dando uma relembrada. Na última aula, nós conhecemos os números racionais. E os números racionais, eles podiam ser representados como frações, números decimais e dízimos periódicos. O que nós vamos dar um foco agora vai ser nas frações, que eu notei que vocês ainda não estão muito familiarizados. Porque, sim, esse é um tema um pouquinho chatinho, mas que nós vamos ver bastante por aí. Afinal de contas, o que são frações? As frações são formas de representarmos as partes de algo. Ou seja, as frações nós usamos para representar partes de alguma coisa. E ela determina a divisão em partes iguais, sendo que cada uma das partes é uma fração do inteiro. Cada uma das partes é uma partezinha do total. Vamos pegar, por exemplo, a pizza, que a gente come às vezes de fim de semana e que cairia muito bem agora. Espero que vocês tenham jantado. A pizza, normalmente, vem dividida em 8 pedaços, 8 partes, depois que ela sai lá da pizzaria. E todas as 8 partes têm o mesmo tamanho, senão seria injusto. E iríamos lá maior, com certeza. Ou seja, a fração determina a divisão em partes iguais. Então, a nossa pizza aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, 2 pedaços dela. Para representar como fração, primeiro precisamos saber quantas partes nós temos. Eu deixei separado aqui 2 fatias da pizza. Então, temos 2 partes. Depois, em quantas partes estão divididas? A nossa pizza está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ou seja, estão destacadas 2 das 8 partes da pizza. Ou também, se a gente, em vez de escrever 2 das 8 partes, podemos colocar os números. 2 de 8 partes. Para representar isso como uma fração, nós colocamos o 2, que é o número de partes que nós temos, em cima, sobre o 8, que é o número de partes que foram divididas. E esse traço aqui é o traço que vai determinar a nossa fração. O 2 sobre 8 é o que vai determinar a nossa fração. Nós temos 2 das 8 partes. Vou pegar agora um outro exemplo. Aqui nós temos um chocolate. O chocolate foi dividido em 3 partes iguais. Tá aqui, 1, 2, 3 partes. Se você irá ficar com 2 partes e terá que dar uma para outra pessoa, infelizmente, você ficou com
duas das três partes. Duas das três partes, poderíamos escrever duas de três partes. Ou, como fração, podemos dizer que nós temos duas das três partes. E a parte que você deu foi uma das três partes. Ou, como fração, uma das três partes. A fração, ela vai ser usada muitas vezes quando a gente quer dividir em partes iguais. Então, nós vamos ter, por exemplo, a pizza que nós usamos, o chocolate, mas também pode ser relacionado a dinheiro. Se eu tenho uma certa quantia em dinheiro e 2 terços dele são meus e 1 terço é do meu irmão. Então, eu vou dividir o dinheiro em três partes e duas delas vão ser minha e uma vai ser dele. Nesse exemplo aqui do chocolate, nós também podemos pensar o seguinte: podemos considerar que o chocolate foi dividido em 12 quadradinhos. Se a gente contar aqui, realmente nós temos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se desses 12 você ficou com 7, então nós ficaríamos com 7. Tem 4, 5, 6, 7. Então, foram 7 dos 12 quadradinhos que ficaram para nós. Como fração, isso seria 7 dos 12 quadradinhos. A quantidade de quadradinhos que sobraram foram 5. Se nós ficamos com esses 7, sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 dos 12 quadradinhos, porque no total nós somos 12. Como fração, isso seria representado como 5 sobre 12, porque o 5 é o quadradinho que sobraram das 12 partes. Vou falar sobre o que são os termos da fração, o número de cima e o número de baixo, que nós usamos. O termo de cima da fração se chama numerador. E nós vamos precisar nos acostumar com chamar ele dessa forma. O numerador, ele representa a quantia de partes que temos do total. Se for lembrar do nosso exemplo da pizza, nós tínhamos duas fatias. Então, duas seria o total de partes que nós temos. No chocolate, nós tínhamos duas fileiras, ou 7 quadradinhos. E aí, eram duas das três fileiras e 7 dos 12 quadradinhos. O 2 e o 7, que era a parte que nós tínhamos, sempre fica em cima. O termo de baixo se chama denominador. E o denominador está relacionado a em quantas partes nós dividimos. No caso da pizza, nós tínhamos dividido em 8 partes. No chocolate, nós dividimos em 3 partes, ou em 12 quadradinhos. E esses valores, que são o total de partes que nós dividimos, eles sempre ficam embaixo. Essa fração que nós temos aqui, por exemplo, nós não sabemos a que ela está relacionada, mas nós temos duas das 5 partes. Então, alguma coisa foi dividida em 5 partes. E dessas 5 partes, nós temos duas. Pode ter sido dinheiro, pode ter sido alguma coisa de comer, pode ter sido qualquer outra coisa. Mas o que importa é que temos duas das 5 partes que dividiram ele. E essa divisão em 5 partes é uma divisão em partes iguais.
Não se esqueçam, a pizza são 8 partes iguais. O chocolate foram 12 quadradinhos, cada um com o mesmo tamanho. Vamos lá. A fração, ela também representa uma divisão entre o numerador e o denominador. Lembrando, o numerador é o número que fica aqui em cima. E o denominador é o número que fica aqui embaixo. Então, sempre tentem lembrar. Numerador, número de cima, que são as partes que nós temos. Denominador é o número de baixo, que foi as partes que nós dividimos. A fração, ela representa uma divisão entre os dois, entre o numerador e o denominador. O número que está em cima está sendo dividido pelo número de baixo. Ou seja, se a gente pegar aqui o número de cima, 1, ele está sendo dividido pelo 4, que está aqui embaixo. Na nossa fração, essa 1 sobre 4, fazendo essa divisão, nós teríamos 1 dividido por 4, e isso é igual a 0,25. Vocês se lembram que na nossa aula, os números, as frações, elas também representavam números decimais? Porque sempre que você divide a fração, você encontra um número decimal. Nós tínhamos, por exemplo, várias frações. A fração 1 sobre 4, se a gente dividir ela vai ser igual a 0,25. E durante a aula, nós tínhamos alguns outros exemplos que também representavam frações e que quando você dividia, você encontrava outros valores. Por exemplo, 8 sobre 3. Essa fração, quando você divide, você vai encontrar 2,666 e segue infinitamente. Uma outra fração também é 2 sobre 4. O que essa fração indica? Nós temos 2 das 4 partes de alguma coisa. Não sei o que está sendo dividida, mas foi dividido em 4 partes. E eu tenho 2. Se nós formos fazer a divisão, temos 2 dividido por 4 e isso vai dar 0,5. Mas vamos pensar. O que pode significar esse 0,25 e esse 0,5? Vamos pensar o seguinte. Se nós temos uma barra de chocolate e ela foi dividida em 8 partes. E dessas 8 partes, nós ficamos com todas elas. Tudo mesmo. Come tudo. A fração que representa essa imagem, essa situação, seria 8 sobre 8. Por quê? Porque o chocolate está dividido em 8 partes. Dessas 8 partes, eu fiquei com as 8 partes. Eu fiquei com tudo. E se nós formos dividir 8 dividido por 8, isso vai ser igual a 1. E esse 1 significa essa barra de chocolate inteira. Toda fração que se o resultado for 1, significa que você ficou com tudo. Se, por exemplo, você comesse uma pizza inteira, ela tinha 8 pedaços, você comeu os 8. Você comeu uma pizza inteira. Então, depois que você divide os valores da fração, depois que você divide o numerador pelo denominador, o resultado que você encontrar está relacionado com o total que você ficou com o total que você ficou daquilo. Se você comeu 8 das 8 partes, a divisão vai resultar em 1. E 1 é o total.
É o máximo que nós podemos ter. Quanto mais perto de 1, por exemplo, 0,5, 0,5 seria metade. Se eu peguei duas das quatro partes de alguma coisa, eu fiquei com metade dela. Se eu tentar escrever metade aqui. Metade. Então, 0,5 é metade de 1. Ele ficou com metade daquilo. Um quarto, 1 sobre 4, seria 0,25. 0,5, 0,25 já não está tão próximo de 1. Quer dizer que a gente ficou com uma parte pequena daquilo. Nós ficamos com, por exemplo, se algo foi dividido em 4 partes, nós ficamos só com essa partezinha aqui. E todas as outras partes foram para outro lugar. Nós ficamos só com uma. O 0,25, como ele está um pouquinho distante do 1, quer dizer que a gente ficou com uma parte pequena. 0,5 já é metade. Metade seria, por exemplo, esses 4 quadradinhos. E o 1 significa que foram todas as partes, que ficamos com tudo. As frações podem dar inúmeros valores. Pode ser que você encontre uma fração que dê 0,9. 0,9 está bem próximo de 1. Quer dizer que você ficou com quase tudo. Só uma partezinha foi para outro lugar. Então, as frações. Nós usamos elas principalmente para representar as partes de alguma coisa. Se são, por exemplo, uma de 4 partes. E ela também representa uma divisão entre os valores que estão em cima e embaixo, para sabermos quanto que ele vale. E esse valor que ele vale é o valor que vai definir se nós estamos perto ou longe de tudo, de ter tudo que foi dividido. Quanto mais perto de 1, significa que você ficou com uma parte maior. Quanto mais longe de 1, significa que você ficou com uma parte pequena. Agora falando um pouquinho sobre frações equivalentes. Vamos ver, o que seria essa palavra aqui? Equivalente. Dizer que duas coisas são equivalentes significa que elas são iguais. Ou seja, duas coisas são iguais significa que elas são iguais. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Dizer que elas são iguais significa que elas têm o mesmo valor ou o mesmo significado. São, por exemplo, palavras que podem significar a mesma coisa. Ou também você pode escrever o mesmo número de dois jeitos. O número 2, por exemplo, você pode escrever ele como 1 mais 1, porque isso é igual a 2. Mas é mais fácil que a gente vá lá e escreva simplesmente 2. Vou dar um exemplo de quando que você pode encontrar frações que signifiquem a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, essa primeira pizza. Essa daqui. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dessas 8 partes, nós temos aqui destacada duas partes. Dois pedaços. Vamos supor que foram os dois pedaços que eu comi. Eu comi 2 dos 8 pedaços. E 2 dividido por 8 vai ser igual a 0,25. Esse 0,25 seria uma porcentagem do que eu comi da pizza. Comi 25% da pizza. Comi essa parte aqui dela. Agora, vamos pensar nessa outra pizza aqui.
ela está dividida em 1, 2, 3, 4 pedaços. A pizza é a mesma, só que aqui eu dividi em 8 partes. Aqui eu dividi ela só em 4 partes. Se aqui eu dividi em 8 e aqui em 4, só que é a mesma pizza, então a fatia dessa pizza vai ser maior que a fatia daqui, certo? Se dessa pizza pequena, dessa primeira pizza, eu dividi em 8 partes e dela eu comi 2, vamos ver o que acontece com essa pizza aqui. Ela está dividida em 4 partes e dessas 4 partes eu fiquei com uma dessas 4 partes. Se a gente for representar isso como fração, eu fiquei com um dos 4 pedaços da pizza. 1 dividido por 4 também vai dar 0,25, que foi o mesmo resultado que nós encontramos aqui em cima. Então, aqui na primeira pizza, eu tinha comido 2 dos 8 pedaços. E isso deu 0,25. Na segunda, eu comi um dos 4 pedaços. E isso também deu 0,25. Por que isso acontece? Se a gente for ver pela imagem, a parte que está pintada desse lado é exatamente igual à parte que está desse lado. Elas têm o mesmo tamanho. Por isso que elas vão dar o mesmo resultado. Nós dividimos em partes diferentes. Aqui em 8 e aqui em 4. Mas a quantidade de pedaços que eu peguei acabou dando o mesmo tamanho. Porque mesmo que aqui eu tenha pego um pedaço a mais, esse pedaço tem o mesmo tamanho que esses dois juntos. Então, eu poderia ter dividido a pizza de outro jeito. Eu poderia ter dividido ela em 16 partes. Vamos dividir ela aqui de novo em 16 partes. Tá, tá difícil. Aqui, ó. Ei, não deu tempo. Deixa eu tentar rapidinho aqui. Tá meio feio, mas vamos imaginar que eu dividi essa pizza em 16 partes. E dessas 16 partes, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pedaços. Eu peguei 4 dos 16 pedaços da pizza. Se a gente for na calculadora e fizer a divisão de 4 por 16, vai dar 0,25. Faço na calculadora só para confirmar. Mas vocês não sei se vocês notaram, mas mesmo que eu dividisse ela em 16 pedaços, os 4 pedaços também tinham esse tamanho aqui, que é o mesmo tamanho que esse daqui. Então, eu posso dividir ela em pedaços diferentes. Mas, dependendo da quantidade que eu pegar, pode ser que fique igual a quantidade de pedaços de se eu dividir em menos maneiras. Aqui eu dividi em 8. E 2 pedaços seria o mesmo que um pedaço dessa daqui. Nós dividimos em 4. Então, às vezes, duas frações diferentes, como um quarto e 2 oitavos, podem ter o mesmo resultado. E como nós sabemos quando isso acontece? Vou pegar um outro exemplo aqui. O chocolate foi dividido em 3 partes iguais. Se você irá ficar com 2 partes e terá que dar uma para outra pessoa, você ficou com 2 das 3 partes. Ou, como fração, 2 das 3 partes. 2 dividido por 3 vai dar 0,666 e continua infinitamente.
Esse chocolate também, nós podemos dividir ele de outra forma. A gente pode dividir ele por quadradinho. Nós fizemos isso em outro exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, 12 quadradinhos. Se desses 12, você ficou com 8 quadradinhos. Então, dos 12, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 dos 12 quadradinhos. Como fração, isso seria 8 dos 12 quadrados. E 8 dividido por 12 vai ser igual a 0,666, infinitamente. Que é igual a essa fração aqui de cima. Deu o mesmo resultado que essa. Isso aconteceu por quê? Aqui a gente dividiu ele em 3 partes iguais. 1, 2, 3 partes. E dessas 3 partes, nós ficamos com 1, 2. Aqui nós dividimos ele em 12 quadradinhos. Desses 12, nós ficamos com 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês notam que quando a gente dividiu em 3 partes, a gente ficou com essas duas. E essas duas partes são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Nós dividimos de dois jeitos diferentes. Nós dividimos em 3 partes ou em 12 quadrados. Só que, mesmo dividindo em 3 ou dividido em 12, a parte que nós pegamos foi a mesma parte. Então, quando a gente fez a divisão, nós tivemos o mesmo resultado. Então, a fração, nós podemos dividir ela em partes diferentes. Eu posso dividir em 3. Aqui, eu poderia dividir dessa forma também. Em 1, 2, 3, 4 partes. E aí eu poderia pegar, dessas 4 partes, pegar 2, por exemplo. E aí, nós tínhamos pego 2 das 4 partes. E essa divisão seria 0,5. 0,5 seria a metade. E será que foi mesmo? Porque, ó, se a gente pegasse essas duas partes, iam sobrar essas duas. Que são essas duas, são igual a essas duas. Então nós tínhamos pego metade do chocolate. Então, como que a gente vai saber que algumas frações têm o mesmo resultado? Porque 2 dividido por 3 é um número pequeno. Quando a gente vai fazer a divisão nas chaves, 2 dividido por 3, a gente até consegue fazer rapidinho. Mas 8 dividido por 12, quando você vai fazer nas chaves, 8 dividido por 12, já é um pouquinho mais trabalhosa, né? Então, como que a gente pode, em vez de dividir uma fração com um valor alto, dividir uma com valor baixo para chegar no mesmo resultado? Tem como a gente fazer isso. Nós fazemos isso usando a simplificação de frações. E a simplificação, o que acontece? No slide anterior, vimos que duas frações diferentes podem ter o mesmo resultado. Nós vimos isso no caso da pizza e vimos isso também no caso do chocolate. Isso pode ocorrer com inúmeras frações. Várias frações diferentes podem ter o mesmo resultado. Inclusive, frações com valores muito altos, como 64 sobre 256.
Aqui nessa fração, alguma coisa foi dividida em 256 partes. Foi parte pra caramba. Foi bastante parte. E dessas 256 partes, nós ficamos com 64. Também ficamos com várias partes, mas ele foi dividido em mais partes ainda. Realizar essa divisão seria uma tarefa trabalhosa, porque se a gente fosse fazer em chaves, 64 sobre 256. Essa divisão ia dar trabalho para a gente fazer, mas tem um jeito mais fácil da gente fazer isso. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador é o número de cima, e o denominador é o número de baixo, pelo mesmo valor, sendo que a divisão deve dar um número exato. Espera aí, vamos ver o que a gente está falando aqui. Devemos dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, e a divisão deve dar um número exato. A gente vai ver isso na prática. Feito isso, vamos chegar em outra fração, menor, que tem o mesmo resultado da fração original, mas que é mais fácil de ser dividida para chegarmos no resultado. Vamos pegar, por exemplo, aqui. As frações 2 sobre 8 e 1 sobre 4, que nós vimos lá no caso da pizza, têm o mesmo resultado. Sendo iguais a 0,25, que foi aquele caso da pizza que nós vimos. Nós tínhamos dividido em 8 partes e pego 2 pedaços. E o caso é que dividimos em 4 partes e pegamos um pedaço. Vamos fazer a simplificação com a fração 64 sobre 256. Lembrando, para fazer a simplificação, nós temos que dividir o valor de cima e o valor de baixo pelo mesmo valor. E esse resultado tem que dar um número inteiro. O que significa um número inteiro? Os números inteiros são os números que não tem vírgula. O 1 é um número inteiro, o 2, o 3, o 4, e segue infinitamente, de 1 em 1. E os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3, e segue infinitamente. Nesse exemplo que nós temos aqui, 64 sobre 256. Eu tenho que encontrar um valor para dividir o número de cima, e esse valor também tem que dividir o número de baixo. Pode ser qualquer valor. Vocês podem escolher um número alto, um número baixo, mas se o valor que vocês escolherem dividirem esse e dividirem esse, vai dar certo. Eu escolhi o número 2. Por que o 2? O 2 é um número pequeno. E por ele ser um número pequeno, ele divide vários outros números maiores que ele. E por isso, o 2 normalmente é o número que nós mais usamos para dividir. O 2 é um número par, e ele divide todos os outros números pares. O 2 divide o 4, divide o 6, o 8, o 10, e por aí segue. Todos os números pares. Eu vou usar o 2 e vou ver se o 2 divide o 64 e o 256. 64 dividido por 2. Essa divisão vai dar 32. É um número inteiro. Serviu para ele aqui de cima. Vamos ver o de baixo. 256 dividido por 2 deu 128. Deu um número inteiro. Então, agora a fração que eu tenho é 32 sobre 128. Se a gente fosse fazer uma divisão em chaves de 32
dividido por 128. Ainda seria um pouquinho trabalhoso. Então, vamos tentar dividir de novo. Eu vou usar o 2 de novo, mas se vocês quiserem usar outro número, desde que ele divida o de cima e o de baixo, a gente pode usar. Vamos lá. 32 dividido por 2 vai dar 16. O 16 é inteiro. Então, a gente pode continuar com ele. 128 dividido por 2 vai dar 64. Deu para dividir o de cima e o de baixo. E os dois são inteiros. Então, já facilitou um pouquinho. Se eu for fazer em chaves 16 sobre 64, ainda vai ser meio ruimzinho de resolver. Mas já é um pouquinho melhor do que essa daqui, né? 64 sobre 256. Mas vamos dividir de novo. 16 dividido por 2 vai dar 8. Eu usei o 2 de novo, mas podemos usar outro número. É o número que vocês quiserem, desde que ele divida os dois. 64 dividido por 2 deu 32. Opa. O 8 e o 32 são inteiros. Oh, meu Deus. Continuando. O 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. E o 32 dividido por 2 vai ser igual a 16. Troquei a cor aqui sem querer. Deu para dividir o de cima e o de baixo, e os dois valores são inteiros. Então, tudo bem. Vamos tentar de novo. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 16 dividido por 2 vai dar 8. Conseguimos dividir o de cima e o de baixo. E os resultados foram números inteiros. Até aí tudo bem. E vou tentar dividir mais uma vez. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Deram dois números inteiros. E eu consegui dividir o de cima e o de baixo. E 1 sobre 4, agora, se a gente for fazer essa divisão, 1 dividido por 4 em chaves, é uma divisão um pouco mais fácil do que essa divisão aqui. 64 sobre 256. Essa daqui é complicada de fazer. Mas 1 sobre 4 já é mais fácil. E 1 sobre 4, nós vimos na pizza, que vale 0,25. Se nós pegarmos 64 sobre 256 e dividir na calculadora, isso vai ser igual a 0,25, que é o mesmo valor que nós encontramos aqui. Então, quando nós encontrarmos frações que são muito altas, em vez de já pegar o valor delas e tentar dividir em chaves, porque pode ser um valor difícil de dividir, nós podemos fazer a simplificação. A simplificação é feita para facilitar, para que a gente consiga dividir de um jeito mais fácil. Em vez de dividir isso, eu posso dividir isso, que vai dar o mesmo resultado. Bom, vou fazer aqui com vocês, por exemplo. 4 dividido por 16. 4 por 16. Aqui eu simplifiquei por 2. Mas eu poderia, por exemplo, ter simplificado por 4. Vou dividir aqui por 4. 4 dividido por 4 vai ser igual a 1. Deu um número inteiro. Então a gente pode continuar. O 16 dividido por 4 também daria um número inteiro, que é o 4. Seria, por exemplo, 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é a mesma fração que nós tivemos aqui.
Eu vou fazer aqui de novo porque fica melhor. 4 sobre 16. Eu vou dividir por 4 em cima e embaixo. O 4 dividido por 4 vai ser 1. E o 16 dividido por 4 vai ser 4. 1 sobre 4 é a mesma fração que nós temos aqui, que dá 0,25. 0,25. Se eu pegar essa daqui e dividir por 4, eu já chego aqui no 1 sobre 4. Mas, se eu dividir por 2, eu vou chegar aqui, que eu posso dividir por 2 de novo e chegar até aqui. Se eu dividir por valores diferentes, eu vou chegar no mesmo lugar. Vimos que dos dois jeitos chegamos no 1 sobre 4. O 1 sobre 4. Será que tem como eu dividir mais do que isso? Vamos pensar. Vou dividir por 2 de novo. Dividir por 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. E esse já é um valor quebrado. Então, o 1 já não vai ter como dividir. O 4, se eu fosse dividir por 2, ia dar 2. Então a parte de baixo ia dar certo. Mas a parte de cima não ia dar. Então, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, nós temos que dividir e chegar em números inteiros. A fração 2 sobre 8. Se eu for tentar dividir ela por 2, vai dar 1 em cima e 4 embaixo. Opa. Que é a mesma fração aqui, 1 sobre 4. Por isso é que elas dão o mesmo resultado. Então, pessoal, a aula que nós tivemos hoje foi de frações e isso aqui não ficou legal. Opa, assim tá melhor. Essa aula vai ser muito importante para a aula de sábado. Então, quem assistiu, beleza. Quem não assistiu, compartilha pro pessoal do grupo, que com seus amigos, para falar que ela é importante para a aula de sábado, porque daremos continuidade. E quem não entregou os exercícios de conjuntos, entreguem. E essa aula é uma aula um pouco difícil, porque as frações são um tema que são um tema que está sempre nas provas e são um tema extenso. Então, quem tiver dúvida já pode mandar as dúvidas, porque tirando as dúvidas assim que vocês têm, já fica mais fácil para vocês aprenderem. E não só esse vídeo, mas se alguém quiser, eu posso indicar vídeos que também falam sobre frações, que pode ajudar a vocês estudarem essa parte. Então, mandem mensagem para mim, mandem mensagem para Fran, pro Fernando, pro Josuel, pro Igor, todo mundo que pode ajudar, porque nós vamos ajudá-los, ok?